Fala aí, atleta, belezeira? Treinador Edu aqui na área. Hoje nosso convidado, o Carlos Melo. Tudo bem? Carlão da assessoria, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho, Carlos, por gentileza. Claro, Edu, vamos lá. Bom, eu sou o Carlos Melo, tenho uma assessoria esportiva voltada para o treinamento funcional e em paralelo a isso a gente trabalha muita corrida de montanha, que é a minha paixão, e a gente sempre prepara e desenvolve o atleta para fazer esse tipo de esporte que cada dia mais cresce. E a gente percebe aí uma evolução não só nas assessorias que treinam esses tipos de atletas, mas também nas provas, que são cada vez mais técnicas e Os adeptos, né? os adeptos estão aumentando cada vez mais, é bem legal. E é apaixonante, né? Eu costumo falar, não vai testar a montanha, você vai se apaixonar, não vai querer fazer outro tipo de prova. É um caminho sem volta, sem volta. Então, eu fui assim a primeira vez que eu resolvi conhecer a montanha, fui mais pedalando, fui conhecer com uns amigos meus e fazia triatlon antes. De repente saí do asfalto e fui para a trilha com uma bike, fui gostando, foi legal. Falei, quer saber, eu vou correr ao invés de pedalar e não voltei mais. Aí já tem 10 anos correndo na montanha e Boa. Bom demais, só preparando e desenvolvendo atleta. Isso aí. É mais um apaixonado aí. Eu caminhava na montanha, caminhar já não estava mais me dando prazer, correr lá na montanha. Mais ou menos essa minha transição. Então, já puxando esse assunto, a gente falando de transição de asfalto para montanha, a diferença, né, de você correr no asfalto e você correr na montanha, uma das coisas, diria que talvez a mais importante é o tipo de calçado que você tem que utilizar nessa prova. Exato, foi ótimo você comentar, a gente até vai falar sobre calçado hoje, mas existem muitos outros equipamentos e acessórios que são importantes dar uma atenção quando você sai do asfalto e vem para a montanha. E o asfalto, o calçado, ele acaba sendo um dos mais importantes, além, óbvio, de uma luva, de alguma outra coisa, mas ele vem a ser um dos mais importantes porque é onde você adere ao terreno. É a sua base. É a sua base. Então, se você não tiver uma boa base, se você não tiver algo que realmente te segure no terreno que você está participando, que você está correndo, aí você não tem você não aproveita, não tira um bom proveito daquele percurso ou daquela prova, às vezes um treino, um passeio. Então, é muito importante você avaliar principalmente o calçado quando você faz essa transição. E eu gosto de comentar com os meus atletas quando a gente conversa sobre isso. O primeiro ponto a ser observado quando você vai trocar um calçado, que você vai buscar um específico ou para estradão de terra, ou para trilha, ou realmente com uma areia fofa, é você se atentar com relação ao drop do tênis. Então, eu acho que nem todo mundo sabe, ou muitos atletas, atletas não, mas muitos corredores não entendem a tecnologia que o calçado desenvolve para cada tipo de atleta. Então, existem tênis com drop 6, drop 4, existe o drop 0. Então, são calçados que, se você está habituado a usar um tênis no asfalto com um drop 6, procure buscar um calçado semelhante quando você for usar na montanha. Muitos treinadores, eles até comentam, falam assim, poxa, mas na montanha o terreno é muito irregular, você acaba não utilizando muito essa parte de estrutura, de até mesmo amortecimento, porque às vezes tem areia, tem o barro, que ele já amortece bem o impacto com o solo, mas em algum momento nessa trilha você vai passar por algum trecho que ele vai ser mais duro, e esse conforto da inclinação do seu pé com relação ao solo, ele é de extrema importância. Então, se atente primeiro quando você vai usar um tênis, você está acostumado a usar no asfalto, busque o mesmo drop. Então, a gente pegou alguns exemplos hoje aqui, né? Esse calçado aqui é o Sensilário. Esse é o tênis mais performance da sala, hoje que a gente trabalha com eles. E é um tênis que é impecável, mas ele é 100% performance. Tá? Com relação ao solado dele, adere a praticamente tudo. Então é um tênis que ele vai te atender tanto na trilha quanto no asfalto, quanto na montanha. A gente pega 28 trás, por exemplo, tem muita variação de terreno. Na direção tênis, você não pode escolher específico. Um só para barro, um só para areia, só para asfalto. Não, ele atenderia. Esse é um tênis que atende muito bem, tá? Porém, ele tem um algo nele que ele é performance, ele é um tênis mais baixo, ele é um tênis pé no chão. Não é todo atleta que se adapta com esse, a não ser os atletas que realmente correm performance já na rua também. Tá? Então, quem corre performance na rua e busca uma performance na montanha também, esse seria um calçado ideal, que é o S-Lab. Ele conta, assim, tem placas e uma tecnologia toda desenvolvida
para te impulsionar cada vez mais, tem Kevlar, tem a fibra de carbono, enfim. É um baita calçado, mas é um calçado performance. Já não é um calçado que eu aconselharia para quem sai do asfalto. Então, quem sai do asfalto busca um calçado que te dá um pouco mais de estrutura. Um pouco mais de conforto, talvez. Um pouco mais de conforto vale a pena. Existe um modelo da Salomon aqui que é o trecho, que é o Escape. Esse aqui é o Escape. Esse calçado até é um calçado que eu indico muito para quem sai do asfalto, porque ele funciona muito bem no asfalto. Então é um tênis que vai te dar um conforto, ele vai te dar uma boa aderência no asfalto, ele vai te dar uma excelente aderência na trilha, ele vai segurar bem na areia, ele tem N tecnologias aqui que vai funcionar muito bem para quem sai do asfalto e vem para a trilha. Falando da Costa Sul, a gente começa num single track bem pesado, começa numa subida em estrada de terra, é uma prova sensacional, tá? Mas são 15 km nesse tipo de terreno, onde você vai subir com um piso um pouco mais pesado, de repente você vai pegar uma parte mais úmida, aí tem aquela Serra do Bananal que é sensacional o visual ali, mas é uma escadaria para subir, então você precisa se atentar bem com a aderência, com o solado, porque você vai pegar muita coisa escorregadia. Eu estava comentando antes aqui, eu falei que eu vi muita gente escorregando, mas então é um quesito até de segurança, né, cara? Você ir, porque, não posso pegar o meu tênisinho antigo lá, com a sola lisa e falar, não, vou lá correr na montanha. Então, é uma questão de segurança, você está passando por trechos ali que você tem um barranco para baixo, E ali ele escorrega mesmo. Ele escorrega muito molhado. Exato, é úmido também, né? Tipo, o lugar, muita gente passando também, aquele barro vai ficando mais liso. Não, exatamente. O que você contou é muito bom comentar, porque existem provas de montanha que você até consegue correr com tênis de asfalto, mas são provas de montanha em estradão de terra batida. Então tem algumas outras provas que a gente corre no circuito da assessoria, que hoje mesmo a gente participou de um treino que foi muito bacana e ele vai para estrada de terra. Então a terra batida ela funciona muito bem. Estradão, asfalto, atende. É o melhor? Não. Mas ele atende, desde que esteja solado extremamente liso e não esteja chovendo. Mas isso é algo para se atentar muito, então a forma como você vai aterrissar no solo, que você tem que ter uma certa tração e tem que funcionar. Voltando a falar na Costa Sul da 28 Praias, esse primeiro trecho de 15 é um single track pesado, depois tem um trecho de praia extenso, onde você não precisa de tanto suporte, tanto amortecimento, porque a areia já sobe um pouquinho. Aí lá no trecho 4 para o 5 a gente já entra no asfalto. O final dela ali também O final dela é no asfalto, depois entra na praia de novo. Então, assim, varia muito o terreno nessa prova. Então, eu aconselho realmente. O ano passado eu fiz a Costa Sul e eu fiz com o Elevate. Ele é um tênis que ele tem o drop que eu estou acostumado a correr, que é a altura do calcanhar com relação à frente do pé. É isso que eu ia te perguntar, tem gente, mas que é o drop? O que é o drop que você está falando? Carlão, me ajuda aí, Carlão. Eu nem sei o que é o drop, o Carlão falou, não, o drop tem que ser assim. Exato, é o seguinte, o drop, ele é a diferença de altura do calcanhar com relação à frente do pé, tá? Então existe um ângulo aqui dentro, onde você, com alguns tênis que você coloca no pé, você fala, esse tênis tem mais amortecimento, ou esse tênis ele te deixa mais alto, ele te joga para frente. Existe essa diferença mesmo, tá? Os tênis que têm muito mais amortecimento, eles costumam ter a traseira mais alta, um drop mais alto e drops mais baixos com tênis mais performance, mais pé no chão, que você costuma sentir mais o solo, tá? Que é o caso que a gente falou aqui desse lado. Esse é o drop. Existe uma grande confusão no mercado que a gente fala sobre o que é o tênis minimalista, o que é o tênis maximalista, o tênis padrão. Então, assim, isso não tem nada a ver com o drop. Nós temos alguns tênis maximalistas que eles são drop zero. O que é o drop zero? É pé reto, ele está do calcanhar. O drop zero minimalista. Então não tem. Não necessariamente. Geralmente o minimalista ele é o drop zero, porque ele tem o calcanhar e a ponta do pé
quase no chão. Então é praticamente só uma borracha que tem quase na sola do pé. Existe um drop, mas é um drop mínimo, 2 milímetros. Quando você pega um tênis um pouco mais estruturado, chega num drop de 6, 8 milímetros. Tá? Então, esse é um tênis que não é nem minimalista, nem maximalista, mas ele tem um drop um pouquinho mais elevado no calcanhar, ele te dá uma estrutura um pouco melhor com relação à estabilidade, ele tem um solado que eu fiz lá o nosso review, e cara, para essa prova ele funcionou muito bem em tudo quanto era lama, e funcionou muito bem no asfalto também. Foi um tênis que eu me identifiquei. Sim. Mas eu volto a salientar, pessoal. Não adianta você olhar para um treinador que está usando um tênis XYZ e falar assim, cara, eu vou usar aquele tênis porque aquele tênis está no pé do treinador. Tá? Não. Conversa com o treinador. Estuda. Por que ele escolheu aquele tênis? Exato. Se ele pode ser para você também. Exato. Isso é muito importante. Você ter esse cuidado na hora de você escolher um calçado. Então, eu vejo você corre com um calçado que ele tem um pouco mais de amortecimentos, a borracha do seu calçado é um pouco mais mole. Eu não me adapto muito bem com isso, mas é uma particularidade minha. Sim, Assim como você se adapta muito bem, assim como você que está ouvindo aí, você também vai se adaptar, você já tem o seu hábito. O conselho que eu sempre dou para quando você vai fazer a transição, você buscar um calçado que seja a tecnologia e a estrutura semelhante a qual você usa, não necessariamente a mesma marca que você tem aí hoje, mas você tenha muito grip, tá? Se é uma prova que você vai fazer muito barro, muita lama, você precisa de um cravo um pouco mais alto, que esse aqui é o lado com um soft ground, que é assim, é um terreno com muita lama, muito barro, ou neve. Então você precisa que ele grude no chão. Você pode estar patinando, ele tem que render sua corrida. Exato. Agora, o investir, beleza, mas eu só posso investir em um tênis, eu vou comprar esse porque a prova que eu quero fazer tem muita lama. Esse tênis não é aconselhado a usar no asfalto. Na esteira, você vai correr na esteira. Vou correr na esteira, vou usar esse tênis na esteira. Não, então você tem que tomar esse cuidado também. Então, invista nessa transição. E pode acontecer, é raro, mas pode acontecer de você ir para a montanha e não gostar. Sim. Acredito que sim. Eu não conheci ninguém até hoje. Eu não conheço, mas deve ter. Eu não conheci ninguém, cara, que foi para a montanha e falou, não. Então, quando você fizer essa transição, você tem que se atentar com isso. Sim. Vou comprar um baita de um tênis que vai atender a lama. Quantas vezes você vai usar esse tênis? As outras provas, tá? Ou mesmo os seus treinos, tá? Aí você falou, uma dessas pode optar por um. Opta por um, dois, que dá para você ir fazendo essa transição. Exato. Até se render de vez. Agora eu sou um montanhista. Agora eu vou só comprar tudo de montanha, que a gente tem esse lado consumista nosso, né? Agora eu tenho tudo. Esse foi um tênis que eu me dei muito bem. É um tênis que eu corro no asfalto com ele. Meus treinos longos faço com ele. Agora a sala montou esse aqui que é o Ultra Pro. Eu corro ultra maratona, eu corro longas distâncias, tá? E esse é um tênis que, cara, eu boto no pé e eu fico 12, 15 horas com ele sem sentir o solado. E ele tem um grip adequado. Então, assim, para quem vai fazer a prova, busca fazer essa transição de uma maneira consciente. Esse tênis atende muito bem a sua necessidade. Ele tem uma aderência boa para o asfalto, tem uma aderência excelente tanto para montanha, tanto para areia, quanto para barro, quanto para o que vier, ele encara muito bem nessa transição. Estradão de terra vai muito bem também. Boa. Acho que é isso, né, Carol? Cara, eu tô aqui, sei lá, eu sou suspeito pra falar, né, de tênis. Eu tenho um quiver de tênis em casa que eu gosto, tenho os preferidos, é óbvio. Sim. Mas eu sempre, quando eu vou me inscrever para uma prova, eu estudo o terreno antes. Então, sim, eu vejo as redes sociais daquela prova, eu vejo as redes sociais de quem já fez aquela prova. Eu procuro estudar bem o terreno. Eu tenho tênis adequado para fazer esse tipo de prova? Legal. Eu não tenho. Aí fica a dica aí que eu sempre, todos os outros vídeos a gente vai falando de planejamento, que o legal da montanha também, eu puxando pro lado do track e tal, é esse planejamento, cara. Não é só pegar, vou correr, coloco no tênis aqui, vou lá e corro. Porque é mais ou menos asfalto, é mais ou menos isso. Sim, sim. Lá, comprei minha camisetinha, pus meu tênis e vou embora. Acabou, botou o número de peito e vai. Não, planejar. O que eu vou passar?
que trecho vai ter, o que eu vou levar para comer, o que eu vou beber tal hora, sabe? Tem esse planejamento que eu acho muito massa, que é um negócio que eu trouxe pro treino que eu gosto muito, sabe? Tipo, trouxe organizar, é um evento que você vai fazer, então, cara, vou lá. Você falou de ultramaratona, você tem que pensar muito bem, você tem que arquitetar tudo aquilo. Você tem assim, planejamento, é tudo, para todo e qualquer atleta. Não só, eu corro 5K, legal. Se programa para dormir cedo, vai lá, se alimenta direitinho, faz porra, 5K é muito rápido, não dá nem para pensar. Se você toma o café da manhã errado, já atrapalhou. Você comprometeu a sua prova. E a mesma coisa quando você pega você vai migrando na montanha, pô, legal, como é essa prova? É na praia, é na montanha mesmo, é na Serra da Mantiqueira. Estude o percurso, estude a história da prova, outros corredores já correram, né? Exato, os caras vão ter dica. Então, um vídeo que você assiste do cara, você já vai ver o terreno. Às vezes ele nem falou do terreno, mas você viu o vídeo. Já sentiu como é que é a pegada. Se eu for com esse tênis aqui liso no chão, eu vou cair. Vai dar bom. Exato, mas assim, eu particularmente gosto de me programar 5, 6 horas antes da prova só para estudar a prova. Aí, como eu faço outra maratona, eu tenho que estudar muito bem altimetria, terreno, alimentação e tudo. Para essas provas que a 28 Praias oferece pra gente, que o circuito é sensacional. Primeiro trecho, 15K, já é a última maratona aqui. Você pega tudo quanto é subida desse, escorrega, sobe, é legal aquilo, demais. Variação total, né? Daí você pega o trecho 4, é um mini trecho 1, só que mais pesado, porque é mais inclinado, então você tem que subir, tem que escalar. Escalaminhada, cara, então é uma prova que precisa de um estudo sim, precisa de uma atenção especial, mas com certeza, se você conseguir fazer isso, que fique como dica, você vai ter a melhor prova da sua vida, cara. Você vai ter uma das melhores provas mais bonitas da sua vida. Carlão, eu queria que você convidasse o pessoal para a sua assessoria de corrida, que é especializada nisso. Falar que você tem os treinos aí. Claro, obrigado. Não, a gente monta o nosso calendário do ano com alguns eventos, então a gente tem as clínicas de corrida, onde a gente leva os atletas para alguns trechos, montanhas que são extremamente técnicas ou estradões de terra para quem está iniciando. A gente sempre monta o nosso calendário, a gente disponibiliza o calendário, então a assessoria Carlos Melo é o Instagram nosso, a gente disponibiliza lá e entre em contato com a gente vai passar para vocês dicas sobre calçado ou realmente quer participar do nosso treino. Todos estão super convidados. A gente está. Eu vou estar lá, vamos trabalhar. Com certeza. A gente é bem suspeito da 28 Praias porque a gente está lá todo ano, então é a 6ª ou 7ª etapa que a gente vai participar já. 7º ano, né? Não etapa, ano. Então, cara, sou suspeito para falar dessa prova e gosto de levar todo mundo para lá. Vão treinar com a gente. Isso aí. Carlão, obrigado. Obrigado. Nos vemos lá dia 13 então. Com certeza, dia 13, dia 13 eu quero ver você lá comigo correndo. Então. Boa. Vamos lá. Valeu, atleta. Até o próximo.